Fala rapaziada, começando aí mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é para contar para vocês uma situação que eu passei, para vocês evitarem também passar por isso, tá? Você que, enfim, é porque tem muito turista também que quer tirar a carteira de motorista aqui, mesmo sabendo que tem que pagar anualmente. Tem muita gente também que tá vindo para cá, vai ter que tirar a carteira de motorista, que como eu já mencionei no vídeo, aqui sem carteira você não é ninguém, sem carro na verdade. E quando você vem a turista, você pode ficar 6 meses aqui dirigindo, mas com a carteira do seu país. Por exemplo, se você tem CNH no Brasil, você vem para cá, você pode dirigir por 6 meses, você vai estar legal dirigindo. Só que a partir do momento que você mora aqui, por exemplo, já tem um comprovante de residência no seu nome, você só pode dirigir por 30 dias com a carteira que você tinha no seu país. Então, o pessoal que chega aqui, a primeira coisa que faz, compra carro. Para comprar carro e você tá legal, tá seguro, já é interessante você logo tirar a drive, né? Que é a carteira de motorista. Bom, hoje eu fui lá no DMV, que eles chamam, né? Que é o DMV. É o Detran, só que daqui dos Estados Unidos. Eu fui lá fazer minha prova teórica para poder para poder tirar a carteira, né? Fazer a prova teórica e no outro dia já ia ser a prova prática. Aqui é bem tranquilo, cara. Quem tem carteira no Brasil sabe o sufoco que é lá. Mas na parte da prova prática, que é bem difícil, o Detran reprova muita gente. Aqui é super tranquilo, é carro automático. Tem algumas orientações que você vai ter do professor, coisa que, por exemplo, aqui para você dar ré, você coloca a mão no banco e olha assim por cima do ombro e vai dando ré. Você não usa o retrovisor. Então a gente que é brasileiro e já dirigiu lá no Brasil tem algumas manias que é bom você perder quando você for fazer o seu teste da prova prática, né? Então, resumidamente, o que aconteceu? Eu fui lá no DMV, agora, fui o quê? Fui mais 8h30 lá para fazer minha prova prática. Só que eu sou recém-chegado aqui. Ou seja, eu não tenho comprovante de residência. Na verdade, eu tenho comprovante de extrato bancário, só que eu não tinha outro comprovante de residência no meu nome. Eu teria que fazer, enfim, eu vou ter que fazer algo à parte para ter mais um. Porque o que aconteceu? Para você chegar lá e fazer sua prova teórica, você tem que apresentar o seu passaporte, tem que estar com o status válido, o seu visto, seja você visto de turista, visto de estudante, asilo, etc. Seu dois comprovantes de residência. Aí que eu errei, porque eu levei dois comprovantes de residência iguais. Na verdade, eu levei meu extrato bancário do mês de maio e meu extrato bancário do mês de junho. Só que não pode, teria que ser diferente. É como se fosse o extrato bancário mais uma conta de luz, mais um seguro no seu nome, mas que ao mesmo tempo vem aparecendo no endereço. Entendeu? Foi nisso que eu errei, eu não sabia. E o que, que eu tô querendo aqui dizer? Aqui eles são bem rígidos. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe como é que funciona o povo brasileiro. Você esqueceu uma coisa, o cara vai abrir uma brecha e vai falar assim: tá bom, vou deixar você fazer a sua prova, mas você me apresenta amanhã isso sem falta. Pô, perfeito, maravilha. Você vai lá, fez a prova, já matou. Aqui não. Tipo, o pessoal do DMV é como se fosse do Detran. Aqui eles são funcionário público, então a paciência deles já não é muito. Eles são bem direto, bem. Tipo, não tem conversinha com eles. Esqueceu, cara. Só lamento, vai ter que remarcar a prova, volta outro dia. Foi literalmente isso que aconteceu comigo. A mulher foi super educada, super gente boa. Eu expliquei a situação, né? Falando que eu sou recém-chegado, só que ela falou que a ordem é ser seguida. Literalmente, que de fato ela não podia liberar pra mim e tal. Eu falei, não, sem problemas. Aí eu liguei lá pro negócio do DMV, remarquei minha prova para semana que vem. Vou tentar resolver esse negócio com comprovante de residência esse final de semana para já poder fazer semana que vem. Entende? E o que eu tô querendo dizer é que aqui de fato eles não têm muita. Eles não abrem essa brecha, eles são bem certos mesmo. A lei aqui ela é seguida. Entendeu? A lei aqui ela é seguida. Então você tá. Quando você vem ver tipo mania de brasileiro, cara, chega com calma, entenda que você está em outra cultura, de fato está em outro país e que às vezes a forma que você levava algumas coisas na brincadeira aqui vai ser levada a sério. É fato também que aqui, ao mesmo tempo que as coisas andam, tipo assim, certinho, a lei ela é seguida, tem muitas coisas aqui que eles estão atrasados. Ou seja, tem muita gente que questiona sobre Pix, sobre QR Code, aqui às vezes tem muitas coisas que é muito burocrática e não tinha necessidade de ser. Entende? Que o Brasil, assim, comparando, tá mais à frente. Só que é fato que a gente vai andar numa rua, numa estrada, você não vê um buraco. A infraestrutura aqui é maravilhosa, segurança, não tem o que reclamar. Então você que vai fazer sua drive, vai fazer tanto a prova teórica, a prova prática,
Você atenta muito nos documentos que são necessários, tá? Eu fui burro, era pra eu ter escutado a minha tia. Eu contratei uma autoescola, que aqui não convém falar nome, mas você consegue fazer tudo sozinho. Eu não escutei ela, eu fui burro, minha tia já mora aqui há bastante tempo, então era pra eu ter escutado ela. Tia, você tá assistindo, você até me perdoe. Ela tinha razão. Contratar autoescola aqui só vai perder dinheiro, só vai pagar caro por algo que, tipo assim, não precisa de autoescola, você mesmo consegue fazer sozinho, marcar sua prova, ir lá, resolver todas as burocracias. Por que que eu fiz isso? Porque eu pensei que era o caminho mais fácil, né? Eu pensei que era o caminho mais fácil, que eu falei, ah, cara, vou pagar aqui a autoescola, o valor X, eles vão marcar pra mim, eu só vou lá apresentar isso, no dia da prova o cara vem aqui, me busca, me leva lá e tal, e bonito, perfeito. Não vou ter nenhum trabalho, eu pensando. Só que ontem eu fui no DMV, lá em Kissimmee, e eu moro próximo da região do Metroeste, então pra Kissimmee, bota aí uns 40, 50 minutos, é longe, é longe. Aí gasta de gasolina, gasta dinheiro de Uber, beleza. Cheguei lá em Kissimmee, no DMV, no Detran, né? Vamos falar assim. Foi a mesma situação. Cheguei por conta do meu endereço ser longe, eu não podia fazer a prova lá. Só que eu me questionei, por que que a autoescola não me falou isso? Sendo que eu já apresentei o meu endereço, apresentei tudo certinho, fiz o zero para eles, é o Pix, né? Você faz o pagamento para eles poderem fazer o serviço. E na minha cabeça como cliente, eu falei, cara, eu tô contratando uma assessoria para não ter nenhum estresse, não ter nenhum problema e vai ser lindo. Eu só vou chegar, fazer minha parte, fazer a prova teórica, depois fazer uma prova prática, passei, beijo, tchau. Era isso que eu tava pensando. Aí eu cheguei lá, o cara falou pra mim que devido ao meu endereço, eu não podia fazer a prova lá. Aí eu já fiquei meio estressado. Eu falei, poxa, por que a escola não viu isso antes? Entende? Então, hum, mais uma vez concretizado que eu perdi dinheiro, que eu tive, gastei dinheiro ontem para poder ir para lá, cheguei lá, bati de cara com o muro, que eu não podia fazer a prova, entrei em contato com a autoescola, falei, poxa, vocês podiam ter me avisado antes, vocês sabiam onde era o meu endereço. Cheguei aqui, o cara falou que eu não podia fazer, porque era muito distante da minha residência e tal, que eu só podia fazer em determinados locais. Ele me entregou um papel com a autoescola não, mas com os lugares que eu podia fazer. E não batia o lugar que eu tava. Entendeu? Aí eu já fiquei meio assim, falei, cara, por que a escola não viu isso? Se é o serviço, se é o trabalho deles. Enfim, não reclamei, só falei com a mulher, pô, tem como você remarcar para amanhã? Ela tem, maravilha. Aí de ontem eu remarquei para hoje, que foi a experiência que eu contei para vocês. Aí eu confirmei com ela, então, os dados, o comprovante de residência que eu tenho é o extrato bancário do mês de maio e do mês de junho. Eu acredito que isso não vai ter problema. Tem algum problema? Sabe me dizer se tem? Ela, não tem nenhum problema. A partir do momento que você tem o extrato do seu banco no seu nome, que realmente está no meu nome, no seu endereço, você consegue chegar lá tranquilamente com todas as documentações necessárias. Cheguei lá, a mulher falou que não podia ser o mesmo comprovante de residência. Aí, eu sou uma pessoa super tranquila, não arrumo confusão, mas o que você acaba acontecendo é que você perde dinheiro, né? Seja na gasolina, seja no Uber. Uber aqui, gente, Uber aqui é muito caro. É muito caro. É uma viagem de 15 minutos, você vai pagar em torno de 12. De 12 a 15 dólares, tipo, é bem caro mesmo. Tanto que poucas pessoas aqui andam de Uber, a maioria tem carro, entendeu? Foi o que eu menciono muitas vezes. Sem carro aqui você não é ninguém. E de fato isso é verdade. Então, quando você vier para cá, ou você for fazer essas burocracias, seja tirar drive, abrir conta em banco, você também tem que apresentar visto, passaporte, comprovante de residência. No banco, eles são mais tranquilos. Como assim mais tranquilo, Luiz? Se você esquecer uma coisa, o gerente dá uma aliviada. Entendeu? Ele fala, cara, vamos fazer o seguinte, abre sua conta aqui, mas amanhã você traz para mim sem falta, tá bom? Porque eu preciso apresentar. E no final, gente, não tem como a gente julgar a pessoa que está atendendo a gente, que ela segue regra também. Ela está trabalhando e acima dela tem alguém mandando e ela tem ordem a ser seguida. Então não tem como a gente questionar. Em algumas situações o errado mesmo é a gente, só que a gente fica estressado, é o normal. É o nosso interior falando, pô, vim aqui à toa. Porque no final vai ser isso. Aí no banco eles conseguem, assim, às vezes abrir uma exceção ou outra, mas quando parte para órgão público não, mas essas coisas tipo, seja você abrir às vezes uma empresa, tem que apresentar alguns documentos, abrir, tirar carteira e outras burocracias que você às vezes vir morar aqui, você vai ter que fazer, que faz parte, não vai ter essas brechas não. Então se atenta muito quando a pessoa literalmente falar, são dois comprovantes, você confirma com a pessoa que às vezes está intermediando. Eu confirmei, mas no final estava errado. Então, você confirma tudo certinho. Se for o caso, liga para a central de atendimento.
Tira todas as suas dúvidas para você não perder viagem. Não chegar lá, não era, o que você tá levando não era para levar e você tem que remarcar. Aí vai mais dias. Às vezes você remarca durante. Porque a maioria das provas é durante o dia. Às vezes a pessoa perde trabalho. Entendeu? E aqui, gente, é pago por hora. Então, você perder um dia de trabalho, você não é descontado em INSS, não. Você perde dinheiro de fato. Então, um dia aqui sem trabalhar, você está perdendo dinheiro. Você apaga a hora. Entendeu? Então, acredito que muita gente que vem aqui, às vezes, como imigrante, não quer perder dinheiro. Entende? Então, basicamente é isso. É mais um desabafo mesmo que aconteceu comigo, que eu espero que não aconteça com você. Se atenta muito quando você for fazer esse tipo de atividade. Fazer, ler tudo certinho, ver o que precisa, confirmar. Se for o caso, imprimir vários, deixa em casa já comprovante de residência. Ah, um adendo, eles pedem comprovante de residência dos últimos 30 dias. Então, não me apresentam uma conta de luz de fevereiro. Não. Tem essas informações lá no DMV, não tem necessidade de eu estar aqui falando, mas é válido reforçar, entendeu? É isso. Eu fui até gravando hoje pro DMV. Saí gravando aqui de casa como se fosse um vlog. Só que eu entrei no Uber e comecei a conversar com o Uber. Ele perguntou se eu era brasileiro. Foi bem engraçado, mas aí eu parei de gravar e cheguei lá, ainda teve essa burocracia do documento, porque eu queria mostrar pra vocês mais ou menos, eu não sei nem se pode filmar lá dentro, mas como é que é assim a parte lá de dentro, né? Como eu vou voltar lá provavelmente na terça, eu vou ver se eu gravo pra vocês verem como é que é. E chegando lá, você vai ter que digitar seu número. Se você já está marcado, você digita seu número e vai gerar a senha. E ela vai te jogar para um guichê. Aí lá no guichê você vai apresentar seu passaporte, tudo certinho. A mulher, através do seu passaporte, do documento, ela já vai ver que você está marcado. A prova vai fazer 10 horas, bateu lá a documentação tudo certinho, já te manda para o computador para você fazer a prova. Aí hoje em dia a prova tem português, inglês e espanhol. Antigamente era só português, só inglês e espanhol. Os brasileiros ainda estão sendo bem beneficiados, porque tem a língua portuguesa para você poder fazer a prova, que fica muito mais tranquilo, entendeu? Pessoal, basicamente é isso. Foi mais um desabafo aqui do que aconteceu. Novamente, que não aconteça com você. Se você curtiu, tá gostando aí do que eu estou mais ou menos gravando, contando um pouco da realidade daqui para o pessoal que me assiste no Brasil. Assim também, às vezes, como eu sempre jogo para legenda, você que já mora aqui vendo um novato sofrendo, acredito que seja engraçado. Deixa o like, compartilha, que é muito importante aí. Comenta, fica à vontade. E é isso, rapaziada. Tamo junto.